Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, meu irmão, meu amigo. Como foi o ano de 2021? Espero que tenha sido muito bem e quero voltarmos esse ano de 2022. Possamos receber as bênçãos que Deus tem para nos conceder, tanto para mim como para os senhores, todas as emissoras que estão transmitindo o nosso programa. E realmente queremos agradecer desde já aos senhores por ter realmente dado esse privilégio de levar essa mensagem a outras pessoas que não conhecem e ao mesmo tempo aqueles que já conhecem. Realmente são mensagens de fé, esperança, de advertência, de correção, mas são mensagens que precisam ser dadas nesses últimos dias. São mensagens do qual paramos e pensamos o que deveríamos falar. E veio realmente que essa era a mensagem da profecia, passado, presente e futuro. Ninguém, ao ouvir essa série, terminar essa série, que ainda estamos no estudo no sexto, nós vamos até o 22 mais ou menos, nós estamos ainda terminando essa série. Eu espero que ao terminar ninguém diga que é inocente e que não ouviu tudo o que deveria ouvir, porque Cristo sempre é o centro de toda mensagem, mas Ele também dá o amor e dá também a justiça. Nós precisamos saber discernir o que é justo e o que é injusto, o que é verdade e o que é mentira. Deus possa realmente fazer com que possamos entender as mensagens do qual são transmitidas e que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Vamos ouvir então Elane cantando o Pai Nosso.
Adelane, obrigado mais uma vez por você ter realmente nos dar esse prazer de estar ouvindo, cantando esses hinos. Logo, logo vamos se encontrar pela misericórdia de Deus, né? Esperamos segundo sábado, lá em Jabaquara. Vamos estar aqui, ó, bem perto de Jabaquara. Se vocês quiserem assistir o programa, do programa Palavra e Música, ou seja, Grupo Palavra e Música, vai assistir. Nós vamos passar o dia todo. Se quiser assistir na parte da manhã, André, aqui em Jabaquara, Vila Jardim Santa Catarina. Santa Catarina, nós vamos passar o dia todo lá com o grupo. Vai ter a Helena, vai ter meio mundo de gente lá, muita gente. Vai assistir lá. É o segundo sábado. É de manhã. De manhã, se o senhor estiver desocupado, da tarde, eu sei que o senhor tem talvez serviço. Mas de manhã, se quiser dar uma passada lá, vai dar, pela misericórdia de Deus. Vai ser muito bom. Esperamos lá, a turma, almoçamos lá junto, todo mundo. Depois de encher a barriga, vem embora, né? Sei lá. Ou vem antes. É muito bom, mas vai ser muito bom, pela misericórdia de Deus. Agradecemos desde já a igreja de Santa Catarina pelo convite, e que vamos passar o dia, aqueles que orar aqui para o lado de Jabaquara, quiser assistir lá o Grupo Palavra e Música. Aqui é o programa Palavra e Música. Lá é o Grupo Palavra e Música, que faz parte do programa Palavra e Música. Os irmãos estão convidados para estar lá presentes, né? Pela misericórdia de Deus. Agora vamos ouvir com Mara Leite, amigo, onde anda você? Vamos ouvir com Mara Leite. Amigo, por onde anda agora você? Tão longe do lar que o espera voltar. Amigo, não fique tão longe de Deus, pois Ele o ama e o quer junto aos seus. Amigo, eu sei que Cristo
você que aprendeu a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Bem sabe que esta é a chave real que abre os tesouros do lar celestial. Amigo, eu sei que falsos prazeres seduzem e arrastam você para o mal. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Que gostoso ouvir música desse estilo. Parabéns, Mara Leite. Não te conheço pessoalmente, mas tem o teu CD. É claro que para ter teu CD eu tinha que comprar. Eu comprei o CD com todo amor, todo carinho. Usamos essa vez no nosso grupo também. E as portas estão aqui abertas da TV Sinec. Meu telefone é 97190-2273. A hora que você quiser entrar em contato conosco, é um prazer realmente de receber. E você nos dá a oportunidade de vir pessoalmente no nosso programa. Vai ser uma alegria muito grande. Desde já te agradecemos se nos dá essa oportunidade. Mais uma vez, 971902273. Irmão Inácio, e Deus te abençoe, Mara Leite e a sua família, viu? Seja realmente bem-vindo no nosso programa, a hora que você bem quiser e entender. Vamos ouvir então, Ó que Esperança, o número 469 do nosso Inário, que é a série do qual sobre profecia.
Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos, agora nesse início de 2022, primeiro programa, que o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós. E aquilo que falarmos não seja nosso, Pai querido, mas seja unicamente na pessoa de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Perdoa nossos pecados, abençoa cada ouvinte e cada emissora que está transmitindo o nosso programa e os demais, em nome de Jesus. Amém. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós estamos passando uma série de estudos aqui sobre profecia, né? E eu gostaria que realmente aquele que pudesse acompanhasse, porque é uma série que não dá para mim pegar e estar explicando versículo por versículo, texto por texto, mas que dá para mim ler e os irmãos compreender aquilo que estamos lendo, porque temos já uma experiência sobre os assuntos e que estudamos já há muitos anos, estudamos sobre profecias também, e que sei o que agora é os últimos instantes da história desse mundo. Eu enviei um vídeo do nosso presidente Bolsonaro falando com respeito, não sei qual setor, que ministério que estão fazendo com que seja a Bíblia eliminada, ou seja, não temos o direito de usar mais a Bíblia. Pense bem, e isso quer dizer que estamos nos últimos dias da história desse mundo. No passado, de fato, a Igreja Católica proibiu, né, aqueles que chamavam de herege, aqueles que não estavam de acordo com os seus dogmas e assim por diante. E nós estamos vendo que o país comunista, ou seja, depende daquele que você votar, que seja de partido comunista, você realmente é responsável no dia do juízo, principalmente um cristão, votar numa pessoa do qual tem os seus pensamentos, de eliminar a palavra de Deus. Por que não elimina essa pouca vergonha que a gente vê na televisão? Esses programas que saem na Globo aí, e nessa Record lá, que Fazenda, e um monte de besteira, um monte de coisa de pouca vergonha, isso não é eliminado, ninguém se interessa por isso. As coisas de Deus aí quer proibir de ler a palavra de Deus. Os senhores vão sofrer como nunca sofreram na vida. Os senhores pensam que vão levar o dinheiro, apoiando o que não presta, enriquecendo ilicitamente cada vez mais, mas os senhores não sabem o futuro. Procura ouvir a mensagem que nós vamos falar, que os senhores vão entender um pouquinho do futuro, o que aguarda os senhores não se arrependerem. Tanto eu quanto os senhores, se não arrependemos de nossos pecados, vai ver o que vai acontecer. Pare e pense, risca um fósforo e põe só o seu dedinho aquele foguinho que tem. Se o senhor aguenta, quanto tempo vai aguentar? Agora imagine com fogo e enxofre, você sendo queimado, e você gritando e gemendo, e não tem jeito, não tem fogo que apague, até você ser exterminado. Pare e pense. Ou você pensa que se você morreu e acabou, deixou um monte de dinheiro para a família ou qualquer coisa, você não vai levar nada, E querer proibir de ler a palavra de Deus, amigo, não sei quem é esse que está inventando essas coisas, sei que é algum ministério aí, mas vão responder diante de Deus, vão responder muito, e vão sofrer muito, se não se arrepender antes que aconteça as coisas. Então, enquanto nós temos oportunidade de falar essa mensagem, pregar essa mensagem, de esclarecer da melhor forma possível, aproveite a oportunidade e se arrependa enquanto temos tempo. Os ministros serão sacudidos, aqui fala sobre a sacudidura dos ministros. Falando com um amigo meu no restaurante vegetariano, conheci muito bem o pai dele, que era
pessoa de Bíblia e Espírito Profecia. E ele falando sobre a sacudidura, e ele disse assim: vamos sacudir o quê? O que tem para sacudir? Não tem mais nada. A peneira fica alguma coisa? Não tem mais nada. Porque o mundo entrou na igreja, tanto nossa como de outro. Era difícil ter entrado e entrou realmente o mundo na nossa igreja de um jeito que não tem mais jeito para tirar esse mundo. Só a volta de Cristo. Porque ninguém aceita mais. A maioria é que vence e a maioria não está bem de acordo com a palavra de Deus. Diz que são muitos chamados e poucos são escolhidos. Então não é a maioria que estarão salvos, é bem pouco. Agora eu e você temos que lutar para estar nesse pouco, não nessa multidão que contraria a palavra de Deus em música, em tudo. O mundo entrou de uma forma que não tem mais condições de consertar, a não ser a volta de Cristo. Os ministros serão sacudidos. Ezequiel capítulo 34, versículo 1, 2 e 4. Diz o versículo 1. Versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Pare e pense, contra os pastores de Israel. Esses pastores são realmente aquele que prega a justiça, porque o que não prega a justiça, esse já está enquadrado há muito tempo, a não ser que se arrependa. E nós sabemos que tem muitos que vão se arrepender, mas é para aqueles que pregam a justiça. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e desagarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela como rigor e dureza. Quem é esses pastores de Israel? São aqueles que recebem o salário. Não é aquele que faz o serviço voluntário, que ele não tem força nenhuma, mas é aquele que cuida do rebanho. Eu quero dizer, não estou bem lembrado se aqui tem esse texto, mas antecipadamente, Bom White fala com respeito de pastores, ministro negligente, ministro realmente preguiçosos e ministro realmente acomodista. Diz ela que será eliminados por Deus, ou seja, mortos, todos mortos por Deus, se não se consertar. Pergunto eu, será que nós temos no nosso meio ministros realmente negligentes? Será que temos no nosso meio ministros preguiçosos? Ou se temos também ministros acomodados? Será que todos visitam os membros da igreja? Será que todos sentem essa responsabilidade? E eu escutei que alguém falando alguém disse que os pastores não têm responsabilidade de visitar os membros. Esse pastor, esse presidente não falou comigo, porque se ele falasse comigo, ele ia ouvir o que ele talvez nunca queria ouvir, da palavra de Deus e do Espírito Profecia, o que diz para ele. Porque não é possível uma pessoa que ganha um salário para cuidar do rebanho e ainda tem a coragem de dizer que não é preciso, que os membros que têm que visitar os outros anciãos e não o pastor. Me desculpa, pastor, o senhor teve sorte de ter falado com alguém que não foi o irmão Inácio, porque o irmão Inácio ia falar completamente diferente para a sua responsabilidade que o senhor tem diante de Deus. E se isso está registrado, os anjos registrou, e o Senhor dará conta no dia do juízo, se não se arrepender e corrigir o que o Senhor falou. Eu sei quem é o pastor, não quero citar aqui, mas ele, se estiver me ouvindo, ele está sabendo o que eu estou falando. Lembra-te, pois, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Está na hora, pastor, de o senhor se arrepender do que falou para alguns pastores. Tiago 4, 9, 10, versículo 9 diz: afligimos, lamentai e chorai, convertei-se vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse aqui é difícil, é um texto mais difícil que eu encontro na palavra de Deus, quando Jesus se expressa: aprendei de mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus ser humildade, Ele dono de tudo, e chegar ao ponto de dizer: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. E eu não queria aprender de Jesus, de quem eu vou aprender? Não tem mais, é só Jesus. Vejamos o que o Espírito de Profecia nos afirma. No livro Vida e Ensino, na página 159, diz a irmã White: segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros, a fim de ser a fim de serem eliminados. Veja o que diz a irmã White: segundo o que Deus me mostrou, Deus mostrou para ela, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros, a fim de serem eliminados, ou seja, destruídos, mortos, né? Os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro, abnegado, que não busque bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor de Cristo e salvar aqueles por quem Ele morreu. O Verde pregou aqui, parece-me, falou com respeito daquele programa que teve lá nos Estados Unidos, parece-me nos Estados Unidos, dos bravadores, e alguém chegou, um advogado, disse que ele não falasse tal coisa que poderia ser processado. Processado por quê? Ele é membro da igreja. Ele é membro da igreja. Se ele estivesse falando a coisa errada, tudo bem, mas foi na internet por todo mundo. Como é que vai processar uma pessoa que está falando o que está escrito, está defendendo essa causa, porque realmente é relaxamento, é falta de doutrina, é falta de conhecimento, não acredita no Espírito assim, porque se acreditasse não cantaria esse tipo de música e não fazia essas danças que estão fazendo. Vai processar o quê? O que você vai processar? Amigo, isso é querer amedrontar, falar a verdade. A verdade está escrita. Se você quiser processar alguém porque está falando a verdade, tome cuidado, porque Deus não vai deixar você impune. Você vai sofrer as consequências, e como vai sofrer? Então, antes de você processar alguém, pense o que você está fazendo. Se está falando a verdade, o que você está processando, por quê? Porque chamou de você mentiroso? Porque chamou que você não está fazendo a verdade? Não, amigo, isso, esqueça. Se você tem esse pensamento, é porque, me desculpa, mas deve estar no meio dos relaxados também, que não quer ver nada com as coisas de Deus. Não quer nada a ver com as coisas de Deus. E se você fizer tal coisa, pode ficar cegado, que você vai sofrer. Você e talvez sua família sofra por sua causa, tá? Para você aprender, ao processar, tem que saber o porquê. Você tem que estar baseado nas coisas que de fato está escrita, não simplesmente porque você achou ruim que alguém falou que o fulano está dançando, cantando, dançando, fazendo as músicas que do mundo só muda
a letra, o ritmo é a mesma coisa? Pare e pense antes de fazer as coisas. Testemunho em inglês, página 469, volume 1. Os ministros devem estar convertidos. Os ministros devem estar convertidos antes de poderem fortalecer seus irmãos. Ele não deve pregar a si mesmo, mas a Cristo e sua justiça. A Cristo e sua justiça. Porque nós pregamos só amor, e a irmã White diz que quando nós se aperfeiçoamos tanto no amor, esquecemos da justiça de Cristo. E com isso o diabo ganha terreno, porque só fala de amor, não fala da justiça de Cristo. Uma reforma é necessária entre o povo, mas esta deve começar primeiramente entre os ministros. Eles são os atalaia sobre os muros de Sião para fazerem soar a nota de advertência aos descuidosos e incautos também para descreverem o destino dos hipócritas de Sião. O ministro está para levar essa mensagem de advertência, de fé e de esperança e de amor e de consolo, mas nunca esquecer da justiça. Lembre sempre, Deus é amor, mas Ele é justo. Em Testemunho para Ministro, página 411, diz o seguinte: dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Vou repetir. Diz o seguinte: dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas este não pode fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Deus no passado suscitou homens, e Ele ainda tem homens de oportunidade preparados para cumprir as suas ordens, homens que atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes rebocadas com reboco não preparado. Quando Deus põe o seu Espírito sobre os homens, eles trabalham, proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será mesquinhada, nem poderá seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Amigo, quando Deus coloca o seu Espírito e um dos seus filhos, não existe ninguém que segure, não há advogado que vai processar. Ele está perdendo o tempo dele, porque Deus está com aquela pessoa falando a verdade, defendendo. Mais uma vez, Silverde falou com respeito àquele conjunto de desbravadores lá dos Estados Unidos, ele falou certo. A Bíblia e o Espírito de Profecia corrigem tudo isso, é só você ler, aí você vai ver se você tem coragem de processar uma coisa que está defendendo a palavra de Deus ou o Espírito de Profecia. Se você tiver essa coragem, faça. Só que você vai se arrepender desde o dia que nasceu. Se arrepender, para ver, não tem mais tempo para se arrepender, mas as consequências você vai passar. Então não esteja amedrontando alguém de defender essa verdade. Se o Espírito de Deus usou ele, é para falar e acabou. Não tem esse negócio de ficar com medo. Jesus não teve medo de morrer por mim, como um pecador. Sofreu, ele dono da vida, ele só pudesse dar uma olhadinha só para aquela multidão, morria todo mundo só no olhar dele. Mas ele suportou como ser humano, para que eu e todo aquele que nele crê, suporte por amor também a ele. Então, se ele morreu por mim, o que tem eu morrer por ele também? Não tem nada. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos de que eu reconhecer que ele me salvou, morreu
morreu para me salvar. Diz no livro Serviço Cristão, página 49, o seguinte: na última solene obra, poucos grandes homens, olha, na última solene obra, poucos grandes homens se empenharão, são presumidos independentes de Deus, e Ele, Deus, não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Deus tem os seus filhos, amigo, e esses filhos dele não tem quem segure, porque é orientado por ele, é usado pelo Espírito dele. Ninguém jamais vai impedir. Ele pode morrer, mas não deixa de falar a verdade. Há elementos preciosos hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrela. Ali se acha fixa no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite lhes contemplamos o genuíno brilho. Não vem distante o tempo em que toda alma terá de ser provada. Por esse tempo, o ouro será separado da escória. Na igreja, a verdadeira piedade distingue-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. E nós temos já visto muitas estrelas se apagando e pessoas que se tornam ferrenho contra a igreja. Eu mesmo estive visitando alguém, mais de 50 anos na igreja, e com essa história de a Trindade se iludiu com essas coisas, e que é ferrenho contra a igreja de Deus. E eu falei para ele, eu digo, o teu caso é de vida ou de morte. Para e pensa. Eu não vim te visitar simplesmente para passear. Eu vim porque eu te amo e quero o teu bem, e sei que teu caso é de vida ou morte. Se arrepende enquanto tem tempo. Mas uma pessoa que muitas almas ganhou para Cristo, fundou 2 igrejas aqui em São Paulo, 3 igrejas para onde ele está. Realmente visitei, uma foi 2 igrejas daqui, ele realmente foi fundador. O moço evangelista nato, e depois de tantos anos na igreja, mais de 50 anos, realmente se tornou um dos ferreiros contra a própria igreja. A profecia está se cumprindo. Isso nós no leigo, e também pastores, eu conheço pastores que muito foi da obra e que hoje está nesse meio contra também a palavra de Deus e o Espírito de profecia. A palavra não, a palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo onde só vemos risco, campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acha vestido com justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Serviço Cristão, página 45, muitos têm aparência de piedade. Seus nomes estão no registro da igreja, mas tem o registro manchado no céu. Na igreja está o seu registro, é sua presença, mas lá no céu está manchado o seu nome. O anjo relatou, escreveu fielmente suas ações, cada ato egoísta, toda palavra inconveniente, todo dever não cumprido,
e todo pecado secreto, com todo engenhosa dissimulação, são fielmente anotadas no livro de registro mantido pelo anjo relator. Veja o que disse Deus através da sua serva, irmão White, no livro Parábola de Jesus, página 315, 316. A igreja passou para o mundo, ou não? Será que ela está mentindo? Depois de mais de 100 anos, ela falou que a igreja passou para o mundo. Está acontecendo ou não está? O mundo entrou em tudo, em moda, em música, em tudo. O mundo entrou dentro da igreja, em tudo, em tudo. Transgredindo a lei, quando o mundo deveria passar para a igreja na obediência mesma. Ou seja, o mundo deveria vir para a igreja para obedecer à lei de Deus. Mas nós estamos indo para o mundo e desobedecendo a lei. Ou não estamos? Eu sou adventista do sétimo dia. Eu estou falando como adventista. Estamos realmente desobedecendo a lei de Deus, sim ou não? Pastores, ancião, eu estou no meio dos anciãos, diáconos e membros, estamos desobedecendo ou não? Devemos parar e pensar um pouco, e principalmente com respeito do qual o mandamento do qual tanto enfatizamos, que é o Santo Sábado. Precisamos realmente fazer uma reforma muito grande nesse sentido com respeito ao Santo Sábado. Muitos realmente estão transgredindo o Santo Sábado. Diariamente, a igreja se está convertendo ao mundo. Diariamente, diz ela, a igreja está se convertendo ao mundo. O mundo entrou de uma forma que esse samba, esses rock, tudo que está aparecendo aí, alguém ainda vem para defender, como Bulon e outros. Eu falei agora do pastor Bulon, pelo que as suas expressões, que não tem problema. Pastor Bulon, o senhor me desculpa eu citar o nome do senhor, mas qual a prova que o senhor diz na Bíblia, no Espírito de Profecia, que apoia o sambão dentro da igreja? Que prova? Qual a prova que o senhor tem? Me desculpa, chefe, me desculpa, mas se o senhor continuar assim, o senhor vai passar por um momento difícil na vida do senhor, porque o senhor tem conhecimento da palavra de Deus, e jamais pode apoiar, às vezes uma pouca vergonha, um sambão dentro da igreja, para louvar, dizer que ainda está louvando a Deus, e ainda citar alguns textos do Velho Testamento. O senhor leia lá, Bulon, pastor Bulon, com respeito às músicas tocadas no templo, e lá no céu, a Bíblia fala, leia lá que o senhor vai conhecer, e leia também o Espírito de Profecia com respeito a isso daí, o senhor vai entender, para não falar tamanha coisa, porque o nome do senhor tem uma influência muito grande mundial, e isso transmite para esses que já gostam da balada, aí entrar mais dentro da igreja e dizer, o Bulon falou. Então o senhor, antes de falar certas coisas, chefe, por favor, pense, porque a influência do senhor é muito grande para a igreja, e principalmente para esses que são relaxados aí nas coisas de Deus, aí o mundo entra e arrebenta com tudo que tem na igreja. Se é esse o desejo do senhor, o senhor continua, mas se o senhor quer que a igreja volte a ser uma verdadeira igreja, como foi no passado, um verdadeiro cristianismo, então o senhor mude de palavras, e usa aquilo, assim diz o senhor, nosso Deus, não o senhor Bulon, tá bom? Desculpa eu citar o nome do senhor, porque é o senhor mesmo que eu vi o vídeo e realmente não acreditei. Bom, acreditar eu acreditava já. Testemunho para ministro, página 145. Quando os ministros reconhecem a necessidade de completa reforma e em si mesmo, quando sentirem que devem alcançar uma norma mais elevada, sua influência sobre as igrejas será só erguedora e purificadora. Erguedora e purificadora.
Em Testemunho, volume 5, página 10, graças a Deus, diz a serva do Senhor, nem todos serão embalados para dormir no berço da segurança carnal. Haverá fiéis que hão de discernir os sinais do tempo. Veja o apelo que Deus faz através da sua mensageira em Testemunho para ministro, página 145 e 146. Há pecadores no ministério. Não estão eles profiando por entrar pela porta estreita. Deus não trabalha com eles, pois não pode suportar a presença do pecado. Está falando com respeito ao ministério. Por isso que eu digo, nunca dê ouvido a um pastor se não tiver de acordo com assim diz o Senhor, Bíblia e Espírito de profecia, porque a ideia dele pode estar de acordo à vontade de Deus, e a Bíblia diz que pelos seus frutos vos conhecerei. Então vamos deixar de estar bajulando um e ao outro, e falar o que tem que falar. Se está certo, está certo. Aqui nós estamos para defender, entendido? Estamos para defender o ministério, mas estamos também para falar aquilo que está errado, está errado. As coisas de Deus, essa é a igreja de Deus, não existe outra. Se tivesse, eu estaria nela, porque eu ia estar numa igreja que não está com a verdade, mas ela é a verdade, não tem outra. Ela vai até o fim, irmão White, e eu quero estar lá, pela misericórdia de Deus, até o fim. Essa é a coisa que sua alma aborrece, mesmo aos anjos que estavam ao redor do seu trono, a quem ele amava, mas que não conservaram o seu primeiro estado de lealdade. Expulsou Deus do céu com seu guia rebelde, que seja Satanás. A santidade e o fundamento do trono de Deus. O oposto da santidade é o pecado. O pecado crucificou o Filho de Deus. Pudesse os homens ver quão odioso é o pecado e não o tolerariam, e nem nele se educariam, reformaria sua vida e caráter. A falta secreta seria vencida. Se quiserdes ser santos no céu, primeiramente precisais ser santos na terra. Se queremos ser santos no céu, precisamos primeiro ser santo no céu. Amigo, a palavra de Deus não tem rodeio. Nós às vezes gostamos de fazer uma média convertendo o cicrano, principalmente se ele tem dinheiro. Aí que faz média mesmo, né? Porque ele dá muito dinheiro para a igreja, então precisa ser tratado diferenciado dos demais. Deus não tem exceção de pessoa, tanto fez branco, preto, rico ou pobre. Para Deus tudo é igual, e para o irmão Inácio também tudo é igual. Não existe essa diferença de fulano ter dinheiro ou não ter. Quem é o dono da minha vida é Deus, é Ele que me dá a vida, não é o fulano ricão, é Ele que me dá o pão de cada dia, não é o ricão, é Deus. Ele me mostra o meio. Por muito que eu não tenha condições, Deus envia alguém para me dar as condições. Então é Ele. Então vamos pensar e parar a pensar mais um pouco nas coisas de Deus e deixar o mundo com a sua riqueza, com tudo. Nada desse mundo vai nos levar. Jesus nasceu sem nada e sem nada foi para o céu, deixando a riqueza espiritual para mim e para o Senhor que queira aceitar. Ele não vai levar ninguém obrigado, nem pastor, nem ancião, nem diácono, nem membro. Ele vai levar aquele que quer ir com Ele. Se queremos ir com Ele, iremos com Ele. E Ele está disposto, Ele morreu por mim e por você. Não importa que seja um pastor, que seja um ancião, que seja um diácono, que seja um membro. Jesus morreu por todos nós. Por favor, meus presidentes, pare e pense o que está acontecendo na nossa igreja. Está levando cada vez mais a escândalo. As pessoas têm falado conosco de certas coisas
eu com sinceridade fico muito triste, porque amo essa igreja, é a minha igreja, acredito que é a igreja de Deus, tenho confiança, tenho convicção, mas fico triste quando se apoia o que não presta, o que de fato não está de acordo com a vontade de Deus, principalmente essas músicas e os vestuários que entraram dentro da igreja. Que Deus possa nos abençoar, que possamos realmente estar firme ao lado de Cristo, e que naquele dia, pela misericórdia de Deus, possamos realmente estar na presença do nosso Mestre. Vamos ouvir mais uma vez Mara Leite cantando Cristo está chamando, tanto a mim quanto a você. Que Deus abençoe. Cristo hoje está chamando, quer lhe dar muito amor. Não deixe esta chance passar. Venha logo para Jesus e encontrará paz que o mundo não pode dar. Esse é o momento de entregar seu coração a Cristo. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar. Se você procura alívio para o seu coração, em Cristo irá encontrar. Esperando Ele está a sua decisão. Venha logo, sem hesitar. Esse é o momento de entregar seu coração a Cristo. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar.
Nós sabemos que a igreja trabalha no sentido de proteger os jovens, trazendo os jovens para futuro líder, mas não um líder relaxado, um líder com mundanismo. Que jovem nós estamos formando? Temos que formar esses jovens firmes nos princípios, defendendo essa verdade, porque senão se perde junto com o pastor, com o ancião, com o diácono e com o membro todos. Temos que trabalhar em favor do jovem, mas nas coisas corretas, não permitir que o jovem dê apoio ao jovem para fazer da igreja o que está fazendo na igreja. Isso não é querer ajudar na salvação do jovem, é levar o jovem para ser queimado com fogo e enxofre. Lá no norte diz com tripa e tudo. Me desculpa a expressão. Vamos orar. Querido glorioso Pai que está no céu, se alguma coisa falamos que não foi da tua vontade, faz com que os irmãos e amigos esqueçam, mas aquilo que foi da tua vontade, através do teu Santo Espírito, que fique gravado na minha mente e na mente de todos esses que estão presentes, que ouviram, e que juntos, pela tua misericórdia, possamos pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, aceita com qualidade Deus Filho, em nome de Jesus. Amém.